Debates para as eleições autárquicas de 12 de outubro. É tempo de olharmos para o concelho de Odmira, no distrito de Beja, saber o que defendem os candidatos. Para isso, convidámos todos os candidatos de todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. E assim, contamos com a presença de Hélder Guerreiro, do Partido Socialista, que é recandidata-se, não é, atual presidente, da CDU, Luís Cardoso, da coligação Bloco de Esquerda Livre, Fausto Fialho, e também da coligação PSD-CDS-PP, Ana Cortes, e da Iniciativa Liberal, a Ana Pereira. Muito obrigada a todos, bem-vindos. Concelho de Odmira. Estamos a falar de um concelho com difíceis acessos aos cuidados de saúde, com um elevado número de desempregados, envelhecimento da população, baixos salários, ainda a questão da imigração. Hélder, para que mais 4 anos? Para fazer o quê? Alterar o quê? Para alterar, de facto, ou para procurar com todos, alterar, de facto, essa parte, diria eu, dessa realidade. De facto, Odmira tem, do ponto de vista do salário médio, o salário médio mais baixo da sub-região. E essa é uma das questões que nós queremos tentar encontrar soluções, e para isso temos algumas propostas, onde sentimos... Mas o que é que vai fazer diferente? O que vou fazer diferente foi... Não o tenha feito nos últimos 4 anos. Claro, mas nestes 4 anos nós também tivemos a preparar um pouco daquilo que poderia ser, de facto, uma base de mudança. E as mudanças significativas e estruturais não se fazem, mas o de facto, em 4 anos. Já está à frente da autarquia Já está à frente da autarquia. 28 anos. Exatamente, mas não quer dizer que durante esses anos todos a Odmira tenha regredido nesses indicadores. Agora, podemos considerar que eventualmente durante uma boa fase outros territórios, designadamente aqueles que são mais próximos, como por exemplo Sines, tenham tido um desenvolvimento per capita, um rendimento per capita acima daquilo que é a Odmira, porque na verdade a estrutura daquilo que é o tecido económico do concelho de Odmira não tem tido a indústria transformadora, por exemplo, como base, o que acontece, por exemplo, em Sines. E aí estamos a falar de rendimentos médios, de diferenciais de 600 euros de rendimentos médios. E, portanto, aquilo que importa também em Odmira, e é a nossa proposta para os próximos 4 anos, é estruturar um pouco aquilo que é o setor industrial e transformador. Mas, e acima de tudo, podermos eventualmente apostar, eventualmente não, estamos a apostar, e foi este primeiro mandato que serviu efetivamente para um trabalho mais profundo com as universidades, para podermos estabelecer os primeiros protocolos com a academia, no sentido de podermos começar a trabalhar áreas como as biotecnologias, como a saúde, como aquilo que são a valorização dos produtos e da cadeia de valor de todos os produtos a nível do território. Portanto, inovação, produção de conhecimento, indústria transformadora. Quando olhamos para os indicadores de Odmira, é inequívoco e claro que o setor agrícola é um dos mais fortes em número de empresas, o setor do turismo é outro dos mais fortes em termos de empresas, ou seja, setor primário e setor terciário são fortes e o setor secundário não é de facto forte. Luís, e é aí que nós temos que apostar. Luís, o diagnóstico que eu tracei pareceu-lhe real ou ainda me faltou aqui informação, provavelmente? Falta. Quer complementar? Porque nós achamos que já é tempo de chamarem as pessoas para o centro das decisões. É o que não aconteceu. Andou-se 4 anos entre estudos e mais estudos, fez-se o levantamento necessário, sim senhora, mas houve esse retrocesso. As pessoas sentem necessidade de praticamente quase tudo. Os serviços de apoio, os serviços centrais, com muita dificuldade de funcionamento, com falta de trabalhadores, quando as pessoas põem-se na fila durante horas e horas a fio e não conseguem resolver os problemas. Para resolver um problema como, por exemplo, o quê? Simplesmente ir às finanças e tratar qualquer questão que tenha a ver com o contribuinte. As pessoas ficam na rua numa fila enorme. Depois, provavelmente têm que ir para o Cercal. Ali provavelmente tem menos população, sem dúvida, ou então Sines ou Ourique. E ultimamente, com o fecho dos serviços de notário, peço desculpa, conservatória, as pessoas de Odmira tiveram que ir todos para Sines e para Ourique. Isso já está resolvido? Já supostamente, porque o serviço reabriu a meio tempo, provavelmente, mas já há uma resposta e as pessoas agora não precisam, supostamente, ir a Sines. Fausto, o que é que faltou no meu diagnóstico inicial, na sua perspectiva? Bom, eu penso que um dos grandes problemas do nosso território é o transporte público.
A falta de acessos levou também a que menos pessoas... Um transporte público que faça a ligação entre as 13 freguesias do Entre as concelho? 13 freguesias, mas também com o exterior. A linha férrea existe, apesar de ter serviço de ligação a Lisboa e ao Algarve, é pouco regular. Temos estações que estão fechadas. O serviço não é tão regular em termos rodoviários e ferroviários como poderia ser, para tornar o nosso território mais atrativo, para atrair mais jovens que queiram fazer trabalho em teletrabalho, que possa atrair novas famílias. E que satisfaça os cerca de 30 mil habitantes atuais certeza, do concelho. sobretudo... Quer dizer, atuais números dos censos de 21. Exato. 2021. Podem não estar totalmente atuais. E, sobretudo, os moradores de freguesias mais interiores, que têm mais dificuldade, mais rurais, que têm dificuldade a chegar à sede do concelho, mas também para ir ao hospital em Santiago de Cacém, ou para ir a Beja tratar de outras questões que só se tratam em Beja. Portanto, neste sentido, o transporte público é um tópico que tem que ser tratado com alguma urgência. Porquê que acha que ainda não foi tratado com essa urgência? Bom, isto aqui há competências que pertencem à Câmara, mas também ao Governo, e acho que há uma desarticulação e uma falta de vontade em fazer esse trabalho. Por parte de quem? Do Partido Socialista, que tem estado à frente da autarquia? Do Partido Socialista, sim, e também agora do governo da AD, que também tem uma perspectiva sobre a ferrovia que, no nosso parecer, é pouco interessante. Ana, o que é que gostaria de acrescentar ao diagnóstico inicial que tracei? Ao diagnóstico inicial eu acrescentaria a questão ambiental, em duas diferentes vertentes. Numa primeira vertente, na área da agricultura. De facto, tivemos uma implementação muito célere de uma atividade agrícola que há muitos anos que era expectável, mas agora é que aconteceu. Ela não tem sido instalada com regras. Está a falar das estufas? Estou a falar da agricultura intensiva e sobretudo das estufas. Portanto, ela não se instalou, exatamente, não respeitou o território, não respeitou as regras a que tinha que cumprir, designadamente o plano de regulamento do Parque Natural, e temos graves problemas ambientais e também o impacto paisagístico, além do impacto humano. O problema é que a choca mais? Na parte da agricultura? Sim. É mesmo a questão da falta de regras, da falta de fiscalização e de não sabermos o que é que está a acontecer. E quem é que deveria fazer essa fiscalização? Isso compete ao Ministério da Agricultura, a entidades inspetoras, não ao município, mas é muito grave o que se está a passar. Por outro lado, numa outra componente de infraestruturas públicas, a questão da água de abastecimento público começou a ser um problema, começou a ser muito visível este ano no inverno e cada vez mais. E por outro lado também... E este não foi dos piores invernos, não é? No nosso concelho acabou por ser. Não foi? Acabou por ser. Mais chuvosos e tivemos muitos problemas mesmo na água que nos corre nas torneiras. E por outro lado com também... falta de água? Não, com água sem qualidade para consumo. E por outro lado, a qualidade das nossas hectares que estão subdimensionadas, obsoletas, muitas delas estão a fazer bypass diretamente para descarga e isso tem que ser resolvido muito rapidamente. Ana, o que gostaria de acrescentar ao diagnóstico inicial? Talvez aqui a questão, e complementando tudo o que os colegas disseram... Sim, estamos numa lógica de complementariedade, sim. Falar aqui um bocadinho também do saneamento básico, que algumas famílias odmirenses não têm ainda acesso. E que, há de facto, famílias cujas casas não têm saneamento básico? Sim. Consegue partilhar algum número? Quantas casas é que não têm? Não consigo dar-lhe um número, mas há regiões do nosso concelho em que não há um abastecimento público de água e rede de esgotos. Mas são casas mais distantes? Que explicação é que há para isso? Acho que tem muito a ver com... Em pleno século XXI, que explicação é que há para isso? Está a olhar, para o Hélder. Estou, porque a responsabilidade passará muito pela gestão socialista que tivemos no nosso município nos últimos anos, não é? Nós temos localidades que ainda não têm um hectare, em que descarregam, têm o sistema, mas descarregam diretamente em linhas de água. Hélder, como é que é possível em pleno século XXI? Não, em pleno século XXI e ao longo dos últimos anos, a taxa de cobertura de saneamento e de abastecimento de água tem crescido e muito no concelho de Odmira. O concelho de Odmira é o maior concelho do país, tem uma dispersão demográfica muito grande e tem efetivamente muitos montes isolados. E essa componente, essa dificuldade de abastecimento e de tratamento acontecerá durante muitos anos ainda seguintes. Não é um problema que se vai resolver nos próximos 4 anos. Não é possível porque por artes mágicas isso não se consegue. Tem que ser uma prioridade. Agora, tem sido uma prioridade?
tem sido uma prioridade do município de Odmira e, aliás, outra coisa que é importante e que a Ana disse e a qual eu... Qual das Anas? Tem Neste aqui caso, três. a Ana Cortes, é verdade. Somos as três Anas. Ana Estamos Cortes- na aula das Anas. E que é importante, ela referiu duas entidades que têm responsabilidade sobre o território de Odmira, neste caso o ICNF, que tem, de facto, essa responsabilidade de fiscalizar aquilo que é a infraestrutura agrícola, digamos, do território, e não tem recursos para o fazer, e por outro lado, seja a qualidade da água, seja esta cobertura, digamos assim, de saneamento e de abastecimento, estamos a falar das águas do Alentejo, que em alta são quem deve fornecer esse serviço às populações. Nós fazemos-lo em baixa, ou seja, a partir dos depósitos que são criados ou até às hectares que serão resolvidas pelo Conselho, eu diria que neste momento nós temos uma das localidades que é a Nave Redonda tem água e tem saneamento, mas precisa de facto da melhoria de qualidade da água e esse é um projeto para o próximo mandato. Quantas pessoas vivem aí? Aí vivem 80 pessoas. 80 pessoas. 80 pessoas. Ela já tem água e tem saneamento, Mas não tem qualidade. Precisa de, em vez de depender de um furo de proximidade, precisa de ter também a ser abastecida a partir de Santa Clara. E para abastecer 80 pessoas, nós precisamos de um investimento de mais de €500 mil para lá colocar água. O mesmo acontece em Corte de Brico, onde vivem cerca de 100 pessoas, que essas sim precisam de todo um sistema de abastecimento, mas aí vai ser preciso muito mais dinheiro para podermos Ana, ficou fornecer satisfeita com esta água a resposta? estas Não, não. populações. Agora, o que importa é nós percebermos qual é a capacidade de facto de investimento do município, como é que o município de facto consegue, de alguma forma, fazer com que as águas do Alentejo, e esse tem sido de facto uma dificuldade. Helder, vamos ouvir agora a Ana? Vamos. É porque todo o Porque eu sistema acho- que foi construído pelo município há muitos anos, e agora desde 2014 é gerido pelas águas do Alentejo, não tem sido de facto bem gerido. Ana? Não tem sido. Quer desenvolver um pouco mais esse ponto? O senhor Presidente referiu aqui algumas localidades do interior do país. O senhor Presidente / candidato referiu aqui algumas localidades do interior do nosso Conselho, mas isto também se passa em localidades do litoral, localidades efetivamente que recebem muitas pessoas ao longo do ano e em determinadas alturas do ano com grande aumento e de facto há aqui um bocadinho de falta de sensibilidade relativamente a este assunto, porque do que eu me lembro de umas conversas que tivemos, estávamos a falar de se estivermos, os aglomerados urbanos distarem daquele sítio não sei quantos quilómetros, não conseguimos proceder ao saneamento dessas pessoas. E de facto, a realidade do território hoje em dia não é a realidade do território que nós tínhamos há 5, há 10, há 15, há 20, há 28 anos atrás. O que é que está não é? diferente? Temos muito mais pessoas, temos pessoas que de alguma forma tentaram investir e proporcionar às suas famílias uma qualidade de vida que nós temos efetivamente em Odmira, porque Odmira não tem só esse diagnóstico menos bom que referi logo no início da sua intervenção, temos imensas coisas boas e temos um potencial brutal em termos de Acredito que desenvolvimento. sim. Não foi tempo de falar das coisas mais positivas. Sim. Gostava de tocar aqui num ponto que eu acho essencial. Em 30 segundos consegue expor a sua ideia? Consegue. Da questão da água. Dois exemplos. Uma situação na sede de freguesia, na sede do Conselho, um odmirense que não tem nem casa de banho, não tem nada. Durante 8 anos eu sinalizei a situação e nunca foi resolvido. Como é que foi resolvido? Com a ajuda de uma entidade externa, privada, que conseguiu arranjar uma casa de banho, eletrificação, ajuda no telhado. É isso que está a dizer? E infelizmente o senhor só teve 3 meses porque foi para o lar de idosos. Outra questão da água é que temos uma localidade que é Cabaços, que é abastecido por autotanque de uma empresa privada. Se fizermos as contas, 400 euros por carada, durante o ano são 73 mil euros. Ou seja, o que me está a dizer é que desse investimento que o Helder falava, podemos amortizar já algumas... O município tem um veículo que é só tirar a báscula e colocar um autotanque, custo 50 mil euros, tinha meio próprio para abastecer aquela localidade ou outras. E se me permitir só dar Diga. aqui mais uma informação. Ontem, conversa com uma das nossas municípios, soube que há habitações dentro da Vila de Odmira que vivem com um saneamento básico feito por fossa e não pela canalização geral, e que foram chamadas à Câmara para falar sobre restauro de canalização, sendo que não tinham canalização nas suas ruas. Portanto, ainda também há pessoas dentro da vila que não têm canalização de saneamento público.
Quer dizer, vamos lá ver, o que me parece é que podem ser situações absolutamente pontuais em locais dentro da vila, mas que realmente acho até muito estranho, diria eu, porque basicamente todo o sistema... A fossa fica debaixo do infantário. Eventualmente as pessoas podem ainda continuar a utilizar esse tipo de fossa, mas tem toda essa zona, tem saneamento, portanto, não, só se voluntariamente as pessoas não ligaram, que é, dá uma forma até bastante estranho que aconteça. Ou então pode ser um desnível, a casa fica mais baixo, só que através de uma bombagem... Não quiseram fazer bombagem. Pronto, pode ser isso. Acho que vão poder resolver caso a caso, com certeza, com mais atenção. Não sei se têm esta informação que possam partilhar comigo e com todos os nossos telespectadores, mas a comunidade imigrante de Odmira. Odmira já foi notícia pelas piores razões, como vocês todos se lembram, com certeza, e aliás, se calhar lembram-se melhor de qualquer um de nós. Houve um protesto há poucas semanas da comunidade imigrante que se manifestou exigindo melhores condições de vida. Hélder, pode partilhar connosco números e dizer que hoje, no dia de hoje, esta comunidade tem melhores condições? Vive em melhores condições? Sim, não tenho grandes dúvidas sobre isso. Aliás, é fácil perceber que essa comunidade tem mantido agora nos últimos 2, 3 anos, diria eu, alguma estabilidade do ponto de vista quantitativo. Estaremos a falar entre 12 mil e 15 mil pessoas. É verdade que ocorre também... Que vêm essencialmente de que países? Vêm de muitos países. Nós temos 82 diferentes nacionalidades no território e o fluxo migratório também já foi isso. Ou seja, já começou com russos e agora está no Nepal, por exemplo. Ou seja, isso é quase metade da população do concelho. É 40% da população do concelho. De facto, é um território que tem esse desafio um tanto ou quanto maior do que muitos outros territórios, mas o desafio é idêntico, penso eu, em muitos outros concelhos do país. Com um número tão elevado dos debates que eu tenho feito? Proporcionalmente, sim, talvez seja o mais elevado. De 40% da população, 82 nacionalidades, 12 a 15 mil pessoas, é de facto um desafio gigantesco para um território que tinha 24, 26 mil habitantes há algum tempo. Isso é uma pressão também sobre os serviços públicos? E o que é que pretende fazer diferente? É interessante perceber que no fluxo migratório ele mudou muito nos últimos anos e aquilo que tem sido agora o nosso foco é porque agora temos mais mulheres e crianças, o nosso foco tem que ser na resposta justamente na área da educação, onde conseguimos e tivemos mesmo que abrir 15 novas salas de aula, onde tivemos que reabilitar cerca de 5 escolas e não é só no litoral. É o suficiente, Hélder? É para já. De facto, neste momento, aquilo que temos em termos de população escolar é o suficiente, porque o que precisamos agora de investir, e estamos a investir em conjunto com a IPSS, é na resposta creche. E o nosso objetivo é ter 150 novos lugares em creche nos próximos meses, para que nenhum pai e nenhuma mãe não possam ir trabalhar porque não tenham de deixar os seus filhos. Isso tem que acontecer. O poder autárquico tem dado a resposta certa? O que é que a CDU propõe? A CDU propõe que seja feito cada vez mais pressão sobre o Governo para dar condições aos serviços centrais em Odmira. Portanto, isto é da competência do Governo e a Câmara precisa pressionar cada vez mais. Quando foi a cor política que esteve no Governo, isto não se passou. Qual cor política? O PS esteve no Governo. Então vamos falar com clareza. Okay. Bom, só para saber que pode haver alguém aqui daltónico e não perceber a cor política. Nós recebemos... Sim, mas tivemos 4 governos em 4 anos de mandato. Nós recebemos visitas quase semanais de ministros, secretários de Estado, e era uma romaria para Odmira. Sim. Era muito bom, dava gosto de ver, mas na prática pouco se fez. Não se viu... Como é que vivem estas pessoas? Mal. As pessoas contentam-se com pouco, porque estão habituadas a se calhar a viver com pouco, mas chegam a Odmira ou a Portugal, onde se calhar pensavam que as condições eram outras, mas encontram-se a viver em 30, 40 numa casa. É por isso que eu digo, as pessoas quando estão numa casa sobrelotada, a tendência é vir para a rua, deambular pela rua para aliviar daquele stress. Isso provoca qualquer tipo de instabilidade? Provoca porque... E o processo de integração com a própria a população do concelho? A integração praticamente existe para aqueles que estão mesmo a viver em Odmira, trouxeram as famílias, para esses sim, através das escolas e dos serviços, sim. Agora, para os outros que provavelmente não têm família, não há integração, porque nas empresas onde eles trabalham, há aquelas pequenas formações
como é que eles podem andar nas vias de rodagem, no lado esquerdo ou direito, com colete, há essas coisas sim, mas ao fim e ao cabo eles gostam de andar de bicicleta, é o meio que eles têm, mas não tem acontecido mais acidentes porque não calhou como se diz lá. Fausto, o que é que o poder autárquico pode fazer? O que é que um Presidente da Câmara pode fazer que não tenha sido feito? Antes de mais, investir, sobretudo, em cursos de aprendizagem de português para estes migrantes. Nós acreditamos que é uma das formas de os retirar de redes. Quantas crianças estão nas escolas? Bom, isso o Helder terá mais noção. Nós temos à volta de 3.000 alunos. 3.000 crianças que têm aulas com professores. Sim, nem todas as escolas. Têm mais de 50% de alunos migrantes. Desse ponto de vista, sim. Há escolas, neste momento, agrupamentos de escolas, até diria eu. A escola profissional tem mais de 50% de alunos estrangeiros. De qualquer das pessoas é bonito. Uma sala de aula no Almograve que tinha 20 alunos e tinha 15 diferentes nacionalidades. E aí as aulas são dadas em que língua? Não, eu aqui falava para os adultos, para a integração dos adultos que vêm. Eu percebi. Bom, isso em relação a ter colegas estrangeiros, isso foi a experiência que eu sempre tive em Odmira. Sempre tive colegas de vários sítios, portanto. Mas portanto, importante, a aprendizagem do português estava a defender? Exatamente, para os adultos e também aulas de cidadania, porque é verdade que quando chegam cá não conhecem a nossa cultura, o nosso funcionamento. Com isto não quer dizer que eles tenham que aculturar a nós. Porque não é expectável que um europeu, quando vá para a China, passe a acreditar na religião chinesa ou... Respeitando a diferença, é isso que está a dizer. Deve-se respeitar a diferença, mas deve-se conhecer o sítio onde se está. Até mesmo com questões simples de fazer a reciclagem. Não é habitual na Índia fazerem a reciclagem como nós fazemos cá. Portanto, isto são aulas de cidadania que devem ser ensinadas. Na prática vê-se essas diferenças no dia-a-dia? Ou seja, por exemplo, o exemplo da reciclagem que está a dar. Sim, claro que sim. Vê-se, mas porquê? Porque há lixo que é reciclado e outro que não é? E isso é visível para quem passa... O lixo que não é o lixo que vai para o contentor dos indiferenciados, vê-se que não foi separado. Mas é por desconhecimento, não é por um desrespeito, não é por falta de interesse, é só porque não se conhece. E neste sentido, a Câmara pode ter este papel. Eu sei que a Câmara tem tido vários projetos de integração. Não sei se o 2025 já saiu ou não, se o de 2026 também já está planeado, mas a autarquia tem este dever. Ana? Começando aqui, na continuidade com o Fausto disse, de facto, nós neste momento talvez sejamos o concelho onde há mais consumo de água engarrafada. É uma coisa curiosa que todas as pessoas que chegam, essencialmente os asiáticos, não consomem água da torneira. É certo que temos problemas pontuais na qualidade da água de consumo humano, mas por regra a água que corre nas nossas torneiras é potável e é bebível. Só que o hábito que trazem de casa é que a água corre, quando corre, não é para consumo. E por isso é muito comum nós vermos carrinhos de supermercados cheios de garrafões de água, porque toda a gente bebe água engarrafada. Isso, calhar, uma coisa tão básica, tão básica que podia-se ter explicado, a nossa água pode ser bebida, é potável, é para beber. E aí um poder local exatamente, pode ter alguma intervenção didática. Por outro lado, os contentores de indiferenciados vivem cheios de garrafões vazios. Uma coisa tão básica que seria o essencial da reciclagem, quando muitas vezes temos ao lado dos indiferenciados o ecoponto com a separação seletiva. Mas agora voltando um bocadinho atrás. Eu gostava que me desse uma proposta concreta para, no fundo, reduzir o impacto que acabou de descrever. Nós próprios na nossa sociedade, começámos a reciclar como? Grande parte de nós começou a reciclar porque os nossos filhos na escola aprenderam a reciclar. Então é comunicação. Comunicação, exatamente. Mas, neste momento, nas escolas de Odmira, nem sequer há reciclagem. Não há reciclagem nas escolas? Não há. Não só há reciclagem, como também há projetos muito interessantes de recolha de eletrodomésticos. E que as escolas de Odmira, muitas delas têm ganho prémios a nível nacional por serem um dos melhores... Eu desafiava a entrar na Damião e que me localizasse os contentores de diferenciação, de entrega seletiva, porque de facto não existem. Tem que existir na própria escola, isso é óbvio que existe. Não existem. Agora, não existem nem sequer é preciso entrar no recinto da escola, basta ver cá fora. Os contentores
contentores normais que são utilizados para a via pública, mas dentro da escola, todas as escolas fazem separação de resíduos. Sejam eles da própria cantina, que são os indiferenciados, como também a utilização de papel e plástico e os próprios... Acessível aos miúdos não está, isso não está nem sala de aula, não está no recinto exterior, não acontece. Mas tem que ser aí que acontece, não é? E às vezes começa-se pela questão da educação, pode começar pelos jovens, pelas crianças. Muitas vezes é da escola que esse conhecimento depois passa para casa e são os próprios miúdos a ensinar os pais e é daí que muitas vezes se ganha o hábito. Há insegurança em Odmira? Ana? Eu acho que há uma percepção de insegurança. Não há números que de facto apontem para. Eu acho que em termos de genéricos de população há essa percepção. A Ana tem essa percepção? Eu, em particular, não tenho. Tranquilamente, sozinha perfeitamente, à noite? Não sei se tem filhos? Tenho uma filha com 13 anos. 13, deixa andar sozinha à noite? Bom, com 13 anos ainda não sai propriamente à noite. Com 13 anos. Imagina, às 9 da noite vai só ali ao café comprar umas pastilhas elásticas. Eu não estou a sugerir. Não é nada que não faz parte da nossa rotina. Mas não estou a sugerir que vá sair para a noite. Mas olha, prepare-se, não deve faltar muito. Não deve faltar muito. Mas posso lhe dizer que já senti olhares desconfortáveis para a minha filha, por exemplo. Significa o que significa. Mas de portugueses ou de migrantes? Migrantes. De migrantes. Qual é a sua perspectiva? Por falta de conhecimento da nossa cultura. Exato, pode estar muito associada a isso. Pronto, eu acho que a integração de migrantes é de facto um grande tema no nosso território e eu tenho aqui uma opinião muito própria e que é fruto da minha profissão. Acho que... Qual é a sua profissão? Sou professora. Acho que os miúdos têm um papel fundamental na integração, na sua própria integração e na integração dos seus pais. De facto é muito bonito ver um miúdo, por exemplo, que vem da escola primária de Odmira, que tem 8 anos e que vai à reunião de pais com os pais do filho mais velho e que é aquele miúdo que traduz e que de alguma forma ajuda os pais a perceberem o que é o sistema educativo português. E acho que este papel também cabe muito à autarquia de alguma forma aqui com uma participação muito ativa das escolas, que é dotar as pessoas migrantes das mesmas capacidades e das mesmas competências que nós temos enquanto pais e enquanto encarregados de educação portugueses. Ou seja, eu tenho que perceber que quando me chega um pai migrante, ele não sabe trabalhar com as plataformas que existem naquela escola, por exemplo. Só para se inscrever o filho. Por exemplo, qualquer coisa deste género. Ele não sabe que tem que ir buscar um número de segurança social ou um número de contribuinte, ou como é que justifica uma falta do seu educando, e acho que aqui há um papel fundamental das escolas na integração. O que é que um Presidente de Câmara pode fazer diferente? Pode, através de uma imagem que nós temos, de uma figura que nós temos em Odmira, que é o Conselho Diretivo Local, de alguma forma potenciar exatamente este tipo de formação e de ações de capacitação destes pais para que eles se integrem na totalidade nas escolas. E a partir daqui parece-me que esta integração se estende a todas as outras áreas. Não é preciso muito. Não é preciso muito. É preciso ter um bocadinho de boa vontade e de a tal coisa de coparticiparmos na construção de uma escola que é de todos e que aqueles miúdos, de facto, eu acho que é muito bonito. Imagino que um miúdo SIC que está na escola desde o primeiro ano e que tem aquela turma desde o primeiro ano até o 9º ano, que está totalmente integrado com os seus colegas, para os colegas portugueses é totalmente indiferente se ele tem um turbante ou não tem um turbante, não é? Ele é aquele miúdo, é o Jason Brito, é o Armando Brito, o Armando Vieira. Nomes, sim, não é por as nacionalidades. E este tipo de situação é bonita de se ver entre alunos. E isto é possível de acontecer com as pessoas adultas, parece-me a mim. Portanto, há aqui uma questão que está muito relacionada com a escola e até as associações e os clubes desportivos têm um papel fundamental na integração das populações migrantes. Pronto. Eu acho muito giro que eles joguem handball, mas se eles quiserem jogar cricket, nós também temos que conhecer como é que são as regras do cricket e por aí fora, que é o desporto que efetivamente eles praticam. E aí a autarquia pode ter um papel mais ativo para fomentar esse tipo de... É tal coisa da coparticipação e de co-escutarmos toda a gente. Tem faltado coparticipação. Não. Isto é uma brincadeira que nós temos entre nós todos, que todas as palavras deste mandato têm que ter o co antes. Co-participação, co-gestão, co-construção. O senhor Presidente Barra de Candidato. Eu sugiro agora uma nova palavra, que é acrescentarmos o ão, que é habitação. Coabitação. Coabitação existe muito no Conselho da Odmira. A questão da habitação é também uma preocupação neste Conselho. A pressão de aumento da população residente no Conselho,
40% de imigrantes, o que também a procura é elevada e a oferta não corresponde às necessidades da procura. O que é que pretende fazer nos próximos 4 anos para permitir um acesso fácil, acessível, passa a redundância à habitação? O que temos projetado e previsto, pronto para entrar ou para ir para a obra, são 97 novas casas, um pouco por todo o território, é verdade, porque aí utilizamos aquilo que são os loteamentos municipais. Esse foi o projeto que desenvolvemos ao longo destes 4 anos, 97 casas, 38 lugares, chamemos-lhe assim, alojamento de habitação para profissionais públicos deslocados, que é, na verdade, a recuperação da antiga residência de estudantes que existe em Odmira. Portanto, é um projeto de 3 milhões de euros. As 97 casas, estamos a falar de 23 milhões de euros. Isso vai responder às necessidades de quantas famílias? Então, cada casa será uma família. Desculpa, mas do conjunto de famílias que necessita desse tipo de apoio, está a responder a esse bolo total? Não vai porque... Quantas famílias é que ainda ficam na estratégia a necessitar municipal de de habitação foram identificadas cerca de 1000 pessoas com necessidades de habitação digna. E aqui estamos a falar de população residente como também... Pessoas. E eu diria que... Desculpa, só voltar um bocadinho, um passo muito pequeno atrás, que é essa comunidade migrante é residente e é estável, ou seja, a rotatividade é muito elevada. Desses 40%, quantos é que estão com habitação mesmo e residência no concelho? Exato. É que a questão é justamente também essa, ou seja, nós estamos a falar de um universo de população que só parte do ano é que está em Odmira e muita dela também passa, ou seja, é muito rotativa, tanto está em Odmira como depois vai para o Algarve, como depois vai para Lisboa e por aí fora. Portanto, é metade? Desses 40% são 20%? Sim, talvez, mas aí não existe uma relação concreta e inequívoca de qual é essa população. É mesmo difícil, não há nenhuma entidade que tenha esses dados, infelizmente. De qualquer das maneiras, nós queremos construir essas 97 casas. Também acho que foi Mas isso não é novo, isso já vem do mandato anterior. Não vem. Estas casas foi os projetos que nós preparámos para agora lançar e fazer esses projetos. As 38 espaços de alojamento para profissionais públicos também são algo que está por concretizar e fazer. Os 4, lançar as obras para infraestruturas de 4 novos loteamentos municipais é algo que nós preparámos e agora estamos a lançar os concursos para desenvolver. Portanto, responderá a uma parte, penso eu, interessante daquilo que pode ser as necessidades do território. As suas propostas para reduzir os impactos ou estas necessidades de habitação no concelho? Ficou mais do que visto que disponibilizar lotes para jovens não funciona. Os jovens não têm poder e mesmo indo aos bancos, os créditos não são fáceis de conseguir, por isso que os jovens continuam na casa dos pais a 35, 40 anos. Mesmo assim ainda conseguimos uns 40. Sim. E quantos que foram devolvidos? Imensos. Não conseguiram o crédito. Claro cerca de 15 jovens devolveram os lotes. E ainda então, há muitos, o que fazer? E há muitos para voltar. O que fazer é voltarmos, se calhar, ao antigamente. Com as cooperativas, ou empresas municipais porque neste momento a Câmara já está numa fase de endividamento, tem margem para isso, mas esta empresa municipal poderá funcionar, aliviar, se calhar, a Câmara desse processo. E terá que ser o município a fazer as casas. Depois disponibilizar. Tem alguma proposta? Nesta fase. Na sua candidatura tem alguma proposta? Temos. Pode partilhar? Não, ainda não. Ainda não? Temos aqui... Vai ser com base ou duas variantes, ou empresa municipal ou das cooperativas. E cá está, outra vez. Porque uma cooperativa, trabalhar em cooperação com a Câmara, isto vai funcionar, tenho a certeza. Fausto. Bom, nós acreditamos que a estratégia local de habitação precisa dar resposta aos jovens, para tentarmos reter mais jovens no nosso concelho, para evitar exatamente o envelhecimento, mas também à população geral. E neste sentido, a Câmara tem comprado muito património reabilitação urbana? Que deve ser, sim, reabilitado. Entregámos cerca de 65 casas este mandato. Tudo bem, mas deve continuar a fazê-lo e a fazer... E o que propõe? Com a sua candidatura, o que propõe? Arrendamento com rendas controladas, aumentar as casas de emergência, que nós achamos que o nosso concelho são poucas, há duas, que equivale a 16 camas no máximo. Sim. Mas também... é uma resposta nacional, quer dizer, é difícil. Sim.
e fazer a promoção de novas cooperativas para o nosso município. Em Odmira, a cooperativa habitacional funcionou muito bem e achamos que é um modelo que deve ser recuperado num novo modelo mais eficaz, mais eficiente para atrair mais gente para o nosso território e dar resposta a quem já lá vive. Ana Cortes, é esta a melhor estratégia? Qual é a sua estratégia para a habitação no concelho? Bom, a habitação, a carência habitacional prende-se totalmente com o aumento demográfico do nosso concelho. Em primeiro lugar, é importante referir que este aumento demográfico está muito ligado à atividade agrícola e aos trabalhadores agrícolas, que temos aqui que separar as águas entre aquilo que são os trabalhadores sazonais, que de facto estão temporariamente, e esses... Imagina-se que atualmente na atividade agrícola sejam necessárias ou estejam em Odmira cerca de 15 a 16 mil pessoas. No total, se calhar 50% serão sazonais. A resposta aos sazonais eu acho que tem que acontecer onde já começou a acontecer dentro das próprias explorações, através dos processos de atas. As outras 7 mil ou 8 mil pessoas. Pronto, agora vamos a essas. Essas têm que ser integradas dentro dos aglomerados urbanos que existem. A resposta, eu julgo que não pode passar só pelas cooperativas. Há pouco ali, como o Luís Cardoso falou, as pessoas, os jovens adquirem lotes, até o município até alienou alguns lotes a preço muito acessível, em concursos controlados, e alguns deles foram devolvidos porque as pessoas não tiveram dinheiro para fazer as casas. Na cooperativa o preço da casa não vai baixar, vai ser mais ou menos o mesmo. Então qual é a solução, Ana? A solução tem que passar um pouco por tudo. Se calhar sim, temos que continuar a disponibilizar lotes, ou promover mais loteamentos municipais e a disponibilizar lotes a preços acessíveis, com concursos especialmente focados em jovens casais. Se calhar voltarmos ao que tínhamos antigamente, aos projetos tipo, em projetos pensados para uma solução construtiva mais económica, com qualidade. Hoje em dia há muitas soluções que permitem fazê-lo. E, de facto, um dos grandes obstáculos quando se compram esses lotes à Câmara, antes custava 500, 600 euros um projeto tipo na Câmara. Eles deixaram de acontecer, houve uma decisão do Executivo de extinguir esses projetos tipos e agora esses jovens têm que ir ao privado contratar um projeto que custa 15, 16 mil euros. E só esse projeto já é inviável. O regresso desses projetos? O regresso dos projetos tipo, sim, sem dúvida. Ana Pereira, qual é a sua estratégia para a habitação do concelho? No fundo, e parece-nos que é primordial primeiro perceber qual é que é o património da Câmara Municipal, uma vez que ainda não sabemos quais são os imóveis que temos, a quem é que estão cedidos. Esse levantamento está feito? Nós naturalmente sabemos e está registado o património que a Câmara tem. Agora. Pronto, então é ter acesso à documentação. É a Câmara disponibilizar essa informação, até cumprindo uma deliberação que a Assembleia Municipal teve por unanimidade de disponibilizar também aos municípios essa informação que até hoje ainda não chegou e já passaram 2 anos. Teve que ser? Não mais chegou? Uma vez? Não sei, se calhar não chegou. O número de imóveis, a gente tem mudado tanto os imóveis lá e fica-se às vezes um bocado preocupado, porque na verdade há a necessidade de perceber quais são os imóveis e os imóveis estão registados no património da Câmara, portanto não vão a lado nenhum, são aqueles. E aquilo Podemos que nós temos fazer alguma coisa com eles. E o que nós temos feito, na verdade, é adquirir património, recuperar património e entregar casas às pessoas para elas poderem viver. E não só isso, nós temos recuperado património para outro tipo de iniciativas, como a moagem em Saboia, como agora uma incubadora de empresas para fixar novas empresas em Odmira, como o Moinho, como... Muito bem, Ana, a Casa do Povo de Saboia, temos recuperado acho que se pedir ao Hélder, provavelmente arranja-lhe essa informação. Já pedi. Bom. Várias vezes. Mas então a sua estratégia para a habitação? Passa muito por perceber qual é o património da Câmara Municipal, preparar esses imóveis para tal arrendamento com rendas acessíveis, que de alguma forma também permita que as pessoas tenham uma casa com um preço acessível, mas que gradualmente consigam ter a sua capacidade económica para que aquele rendimento acessível que foi necessário naquele ponto da sua vida deixe de ser necessário e consigam adquirir a sua habitação própria. Porquê? Nós falamos aqui muito da crise habitacional relacionada com os migrantes, mas nós temos uma crise habitacional também para todos aqueles miúdos e jovens odmirenses que não se conseguem fixar ali. E com isto perdemos os nossos jovens que temos, quer sejam migrantes, quer sejam odmirenses, para outras regiões do país.
até para outros países, e isso é grave porque a Odmira não corresponde às suas necessidades económicas e não potencia o retorno desses jovens ao território. Isso é muito grave. E o preço, e aí a questão da habitação é essencial. Fausto, agora vou inverter aqui um bocadinho a ordem. Saúde. Está tranquilo com o estado da saúde no concelho? Em termos de profissionais, são profissionais de qualidade, poderíamos ter mais profissionais, é preciso atrair mais profissionais de saúde para Odmira. Sim, de facto, sim. É de louvar. No início do verão não foi encerrada a unidade de longa duração por falta de técnicos? Que pertence à Santa Casa da Misericórdia. Em termos de serviços públicos, o centro de saúde funciona, a urgência funciona, há falta de alguns profissionais, sobretudo em períodos de maior afluência às urgências durante o verão, mas neste sentido também é de louvar que se esteja a construir a nova urgência, que se tenha requalificado já algumas extensões de saúde, as outras precisam de ser requalificadas também, e neste processo de atração de novos profissionais, aqui entra muito as casas de função, que devem ser reativadas. Todos os habitantes do concelho têm acesso ao médico de família? Não. Então? Isso não. Em termos de médicos, falamos que há falta, mas isso é uma falta generalizada, não só ao concelho de Odmira, mas o que pode um presidente de Câmara fazer diferente? Bom, penso que não pode fazer muito, porque isso também depende do Ministério, depende de medidas governamentais, de aumentar o acesso aos cursos de saúde, de medicina. Portanto, isto vai muito além daquilo que é o poder de um Não acha que pode pressionar o poder central? As autarquias têm o dever de pressionar o poder central e de criar mecanismos de atração de profissionais para a sua área. Pronto, e era nisso que eu estava a falar, de voltar a ter as casas de função, e aqui volta também a questão de ter melhores transportes, melhores acessibilidades, mais cultura, tornar o nosso território atrativo para atrair profissionais altamente qualificados que fazem falta, neste caso médicos, enfermeiros, técnicos de análise, e neste sentido poderá ser uma dessas respostas. Luís. Mas também encurtar e garantir que há transportes públicos para o hospital do litoral alentejano com alguma regularidade, porque é muito difícil chegar lá sem ter um carro próprio. Então como é que um idoso pode ir ao hospital? Como é que se desloca neste momento? Muitas vezes vai de táxi ou depende das juntas de freguesia para ir. Para fazer esse transporte. Os bombeiros fazem o transporte. E os bombeiros também fazem esse trabalho. Mas é o suficiente? É um serviço que está a responder às necessidades da população? Então, a saúde tem que ser uma prioridade, é isso? Sim, a saúde deve ser sempre uma prioridade. Fausto, a sua perspectiva? Sim. Desculpe, Luís. Portanto, é assim, há pouco tempo havia municípios que quase que estavam a fazer um leilão. Quem é que dá melhores condições aos profissionais de saúde para deslocarem-se, para trabalhar em tal concelho? Nós achamos que parte do princípio é que as condições de habitação, por exemplo, as casas de funções, como se disse, que neste caso a Câmara de Odmira atrasou-se bastante em priorizar as obras do lar-restaurante, porque aquele lar, se tivesse aquela residência, se as obras tivessem avançado o projeto, se tivesse sido candidatado antecipadamente, provavelmente no próximo ano letivo já teríamos quartos ou camaradas para professores, enfermeiros e médicos. A opção será por aí. É lógico que é necessário fazer uma pressão sobre o governo para que hajam mais concursos para os médicos virem para o interior, quase que se dizia antigamente que é médicos da periferia. Isto aconteceu muito e resultou. Ana, uma proposta num minuto para a área da saúde, para o concelho. Isso vai ser muito difícil. E respeitem, por favor, agora os tempos. Eu queria falar na unidade de cuidados continuados. Na saúde, é engraçado que, de facto, eu estive há pouco tempo numa reunião com o Centro de Saúde e nós temos, em primeiro lugar, 40%, gostava de dizer isto, temos 40% de habitantes sem médico de família. Portanto, estamos acima... 40% dos habitantes do concelho não têm médico de família. Outra das coisas que foram referenciadas muitas vezes quando há rastreio da mama, da próstata, do colo do útero, algumas doenças, é muito difícil, são rastreios que não conseguem ir a todas as freguesias e é muito difícil fazer a população chegar ao centro de saúde. Aí pode haver algum apoio de transporte que não está a acontecer.
Há muito propõe fazer, Ana? Há muito, nesse aspecto, por exemplo, dos rastreios, de facto, agilizar transporte organizado para que as pessoas possam, de facto, vir fazer os rastreios, que isso é fundamental. Gostava de dar aqui a tónica sobre a unidade de cuidados continuados que fechou, não foi no verão, foi em fevereiro, e fechou por falta de enfermeiros. A unidade de cuidados continuados não faz parte do Sistema Nacional de Saúde, as unidades são geridas por IPSS, neste caso pela Santa Casa da Misericórdia de Odmira, que está com dificuldades financeiras e a remuneração dos enfermeiros é inferior à do Sistema Nacional de Saúde, de forma que tem havido uma fuga de enfermeiros para o Sistema Nacional de Saúde. Houve vários pedidos de apoio ao município, no sentido até de, se fosse possível, complementar a diferença salarial entre aquilo que é a tabela da União das Misericórdias e aquilo que é a tabela da função pública. Até agora não tivemos resposta e, de facto, com a saída sucessiva de enfermeiros, tivemos que fechar uma das valências. E corremos o risco de ter que fechar a segunda valência. Neste momento temos a segunda valência, que são 20 camas, que são garantidas por 7 enfermeiros. Uma população envelhecida. Uma população envelhecida é um serviço essencial no município. Claro. São 20 camas, são 7 enfermeiros, mesmo assim já temos o déficit de 2 enfermeiros. 5 deles estão neste momento admitidos em concurso público, para a função pública. Estamos a ficar com o tempo muito apertado. Ana, peço-lhe, por favor, num minuto, uma proposta específica para a área da saúde no concelho. No fundo, só aqui para complementar o que a Ana estava a dizer, só gostaria de dizer uma coisa só muito rápida, que tem muito a ver com se há uma resposta, independentemente dela ser pública ou privada, que faz falta no território, os trabalhadores dessa resposta não devem ser penalizados relativamente aos trabalhadores da função pública. Ou seja, os enfermeiros da Santa Casa da Misericórdia deveriam ter acesso aos lotes específicos para a área da saúde, ou às casas da função e por aí fora. Isto, só para complementar isto. E depois aqui acho que, tal como acontece em outros municípios, criar centros de resposta integrada, nomeadamente com estas questões dos rastreios que são importantes para a população, em determinadas zonas do nosso concelho, que já fazia com que, de alguma forma, com a tal participação com algumas entidades privadas, imagino, saúde oral, com os dentistas todos que temos, naquele dia vai haver um rastreio de saúde oral e aquele centro de resposta integrada que seria dinamizado por diferentes entidades e promovido pela Câmara Municipal de Odmira, se assim entendessem, ou por qualquer outro dos parceiros, que permitisse responder à necessidade de uma consulta de psicologia, de um médico dentista, qualquer coisa assim deste género, uma resposta integrada naquela região onde não conseguimos transportar as pessoas até à sede do concelho. Hélder, como é que se faz a conciliação harmoniosa da agricultura intensiva, da expansão das estufas e a proteção do próprio património natural e, no meio de tudo isto, ainda desenvolvimento económico local? Bom, antes de mais eu gostava de dizer 2 coisas sobre a questão de saúde. Eu estava a tentar que não dissesse sobre se prometer, que está com mais tempo que os outros candidatos, se prometer dizer num minuto... É menos que isso. Bom, relativamente à unidade de cuidados continuados, a Ana faz parte da mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia e, portanto, tem a noção de que a entidade que administra, né, que ajuda a administrar, está com dificuldades financeiras na gestão dela própria. Agora, também sabe que a principal responsável por garantir que estas entidades, que não é uma resposta local, as unidades de cuidados continuados não são uma resposta local, são uma resposta regional e nacional e, portanto, servem a região e o país, não só o município. A primeira resposta devia ser do Governo, e é o Governo, e nós já fomos, eu com o provedor da Santa Casa da Misericórdia, falar com o anterior Estado de Estado, por acaso não sei se é atual, e essa é que é a primeira resposta que tem que ser dada. Segunda coisa na área da saúde, 7 consultas externas pré-hospitalares foi aquilo que conseguimos para Odmira neste mandato. E isso é tão importante que permite que as pessoas não precisem de ir ao Hospital do Litoral Alentejano só para este tipo de 7 respostas pré-hospitalares. E isso foi uma coisa importante. É possível fazer análises clínicas de diagnóstico imediato em Odmira e aquilo que nós queremos fazer no futuro e temos 2 casas de função protocoladas com a Unidade Legal de Saúde, para onde os profissionais de saúde podem residir, e temos um regulamento de apoio ao arrendamento, em que os profissionais públicos deslocados podem aceder a benefício de arrendamento. E, por fim, temos um protocolo com a Universidade Nova de Lisboa para trabalhar projetos de inovação no território, em que os profissionais médicos sintam que não precisam de deixar os concursos abertos
com 0 pessoas para o Odmira e para aquele território e possam e queiram Agora vir não para vai cá. poder responder à minha outra pergunta. Já faz porque mal, senão há mas uma esta precisava ser respondida. Mas eu também posso Todos puderam complementar aqui um responder sobre bocadinho. saúde. Então vamos esquecer a minha última mais um pergunta. É que também é possível esperar meses e meses por uma consulta de psicologia, que era uma resposta que já tínhamos há vários anos no Centro de Saúde de Odmira, ou por uma consulta de terapia da fala, ou por uma consulta de nutricionismo, ou por uma consulta de fisioterapia, porque as respostas que lá temos neste momento não são suficientes para a nossa população. Sim, mas existem. 10 segundos. Mas não são suficientes. Está a ganhar vida própria. É sempre assim, é sempre assim. É certo que a unidade de cuidados continuados serve regionalmente, mas 80% dos utentes da unidade são odmirenses. Sim. Agora vou olhar mesmo só para si, para não haver aqui tentações de mais alguma resposta. Acha que é possível esta relação harmoniosa entre a agricultura intensiva, estufas, desenvolvimento económico e um respeito pelo património? Possível é, mas não se passa de facto, não se passa. Porque assim, essas atividades parecem que estão num mundo à parte, envolvendo a agricultura intensiva, é gerida com a questão da água, com a ABM, portanto as pessoas não têm noção do que se passa. É uma bolha que está ali fechada. Agora, a questão dos trabalhadores, sim, que aqueles que vivem cá fora, que não estão nas quintas, é possível fazer um trabalho em que as pessoas tenham outras condições e, de acordo com a tal integração que se fala, em que eles tenham noção das boas práticas, porque eles também aprendem, não sabem, mas aprendem. Claro. Por isso é possível. Alguém quer acrescentar algum ponto sobre esta questão? Eu quero, Diga, se me permitem. Claro. É possível e existem projetos fantásticos em Odmira, nomeadamente o Centro para o Desenvolvimento Sustentável no Campo Experimental da Fataca, que é uma parceria que existe entre o Ministério da Agricultura e a Associação de Produtores de Driscolls que existe na nossa região e o UNIAV, que fazem um trabalho fenomenal e que têm de facto começam a estudar de forma muito coerente e de forma muito profícua tudo aquilo que podemos fazer respeitando exatamente esses valores naturais, nomeadamente utilizando vários materiais. Imagino que há lá uma parte que eles estavam a fazer a filtragem da água, faziam através de uns tubos que eram utilizados na hemodiálise nos hospitais e que depois seriam reciclados exatamente para fazer a filtragem da água nas quintas. Portanto, há ali um campo experimental que promove o conhecimento e o saber tecnológico e que nós precisamos naquela região e que potenciará o desenvolvimento económico e social da nossa região também, que é fenomenal e que poucas pessoas conhecem. Se me permitir só... Estamos mesmo a terminar. Que Sim. devemos investir também, sobretudo, em agricultura regenerativa, Há lugar porque os para tudo, plásticos Fausto. não dão Tem que haver lugar para novos tudo, não benefícios. podemos deixar de ter agricultura intensiva. Mas não podemos matar o Sob nosso pena território de termos só com estufas. uma crise económica e social naquele território que não cabe na cabeça de ninguém. É Mas tu sabes que a impossível deixar de ter agricultura aquele tipo regenerativa também dá emprego às pessoas, tem valores altamente acrescentados, Fausto, produtos de temos excelente lugar para qualidade, todos. temos lugar para todos. Temos lugar para Há pelo todos. menos 3 bons núcleos de pessoal a trabalhar a agricultura regenerativa. Com certeza. É verdade. No território. Com certeza que sim. Não falámos de turismo, com grande pena minha, mas acho que falámos das questões mais... Fazemos uma parte 2 em Odmira. Temos conteúdo para isso, é um conceito que tem É o conteúdo maior, para maior isso. de todos. É o maior de todos em Não vários vão aspectos. faltar oportunidades para estarmos todos juntos, provavelmente a debater estes temas, noutra situação que não numa contagem decrescente para umas eleições autárquicas. Última pergunta igual para todos e peço, por favor, respostas de 30 segundos. Começo por si. Se for reeleito, qual será a primeira iniciativa que vai pôr em prática? Reunir com todos os presidentes de junta, porque precisamos realmente de reformular aquilo que são os modelos e os protocolos para que haja, de facto, uma política de proximidade, uma capacidade de trabalhar o dia-a-dia com todas as pessoas, com todas as juntas de freguesia. Esse impõe-se que seja, de facto, Obrigada. o primeiro Luís, momento. se for eleito, qual será a sua primeira iniciativa? E que a população veja. Reformular temos os aqui serviços da Câmara, a fazer com que as pessoas, quando se dirijam à Câmara, sintam que estão a ser atendidos e têm a atenção necessária. E a questão também dos acessos, que não se falou aqui. Odmira precisa de uma nova ponte, porque qualquer dia aquela ponte que lá está, se houver um acidente, já ninguém passa, tem que se dar a volta a São Luís. Portanto, é preciso pressionar o Governo para essa questão da nova travessia de Odmira. Vamos projetar uma nova ponte. Fausto. Começar a elaborar um plano de futuro para a proteção e a utilização consciente da água da barragem de Santa Clara. Será a sua primeira medida. Ana? Habitação. Habitação? O quê?
arranjar formas de conseguirmos ter mais habitação, por novos loteamentos, por obra municipal, por parcerias público-privadas, por percebermos o património que efetivamente foi adquirido, muito do que foi adquirido não reúne condições imediatas de habitação. Como é que se vai fazer essa reabilitação para devolver essa casa aos odmirenses? Ana, a sua, caso seja, eu pedi-lhe a primeira que vai, caso seja eleita, a primeira iniciativa. A minha primeira iniciativa será reunir com os jovens odmirenses. Ouvir quais são as suas necessidades, promover o associativismo entre eles e depois passar isto para os seus pais, promover as associações de comerciantes, que integrem odmirenses, que integrem imigrantes, todos aqueles que efetivamente constituem o tecido empresarial e económico do território. Muito obrigada. Acho que acrescentaram todos valor a este debate e que foi bastante útil para quem nos está a ver. Assim termina o debate de Odmira. Nós vamos nos voltar a ver brevemente e eu acho que será no seu concelho. Até lá, fique bem.